Fala pessoal do YouTube, eu sou o Eninho, professor de matemática, esse é o meu canal. Estou aqui com mais uma videoaula de matemática básica direcionada ao 8º ano da Escola Estadual Professor Getúlio José Soares. Semana 3 do PET complementar, das atividades complementares. E nós trabalharemos com, nesse vídeo aqui, com dízimas periódicas. Observe as frações e, usando uma calculadora, transforme-as em números racionais na forma decimal. Então, essas frações aqui, nós vamos transformá-las em números decimais. Como que eu posso fazer isso? Apenas dividir o numerador pelo denominador, né? Nós podemos pegar aqui, 7 dividido por 9. 7 dividido por 9 não dá, né? Coloco 0, acrescento um 0 aqui, fica 70 dividido por 9. Posso colocar aqui 7 vezes 9, 63, 7 vezes 9, 63, 70 menos 63, sobra 7. Acrescento um 0 aqui, faço a mesma coisa aqui, vai dar 7. 7 vezes 9, 63. Sobra 7 novamente. Então, essa divisão aqui não termina, tá, pessoal? Então, quando isso acontece, né, o resultado dela é esse aqui, os valores encontrados. Nós vamos encontrar esse valor aqui, 0,77777 infinitamente, não termina, né? Não tem fim essa divisão. Nós vamos colocar o resultado aqui direto, né? Fazendo na calculadora, para não ficar um vídeo muito longo. Então, 13,99, o resultado 0,131313, 3 nonos, o resultado 0,333 infinitamente, 211,99 avos, o resultado 2,131313. Então, esses são os valores encontrados. Então, quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Quando isso acontece aqui, pessoal, a divisão não termina e repete um determinado período infinitamente aqui, nós chamamos de dízima periódica, né? Esses números aqui que nós fizemos aqui, essas frações aqui, todas são dízimas periódicas. O resultado são dízimas periódicas. Então, todos são dízimas periódicas. E quais os períodos dela? O período é o que repete, é o algarismo que repete. Então, aqui, nós vamos... O que repete aqui é o 7, né? Então, o período é o 7. Aqui é o 13, aqui é o 3 e aqui também é o 13. Então, os períodos são, respectivamente, 7, 13, 3, 13. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais relações podemos identificar? Qual que é a relação que a gente identifica aqui, pessoal? Os denominadores aqui é tudo 9, né? É tudo 9. E aqui, como o período é um algarismo só, tem um 9 no denominador. Aqui no 13,99 avos, como o período tem 2 algarismos, tem 2 9s no denominador. Aqui, como só tem o período é um algarismo só que repete, tem um 9. Aqui tem 2 algarismos que se repetem infinitamente, nós temos 2 9s. Então, a relação que nós identificamos é a seguinte: a quantidade de algarismos do período de cada uma das dízimas é igual à quantidade de algarismos do denominador da respectiva fração. Os denominadores são formados somente pelo algarismo 9. Os números racionais a seguir são chamados de frações decimais. Escreva cada um deles na forma de fração decimal. Aqui, pessoal, nós temos números todos com denominador de base 10, né? Então, aqui, é 10, aqui 100, 100, 1000, 1000.
Quando acontece isso, é muito fácil fazer a transformação, né, transformar em decimal. A gente não precisa nem usar calculadora, a gente não precisa fazer conta manual. Basta que você coloque o número aqui, ó, você coloque o número, né, dessa forma aqui e veja quantos zeros eu tenho aqui no denominador. Se tem um zero, ele vai ter uma casa decimal. Então eu coloco a vírgula, completo com zero, aqui fica 0,7. Aqui, ó, no 100, aqui, ó, 100, 11 centésimos. Eu coloco aqui, ó, 11. Tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então vai ficar assim, né? Ó, vai ficar 0,11. Se tem 2 zeros, vai ter duas casas depois da vírgula, certo? Aqui eu já vou colocar os resultados aqui. Tem um vídeo no canal explicando como que se faz isso, né, mais detalhadamente, mas é muito simples. Então, 7 décimos é igual a 0,7, 31 décimos, 3,1, ó, tem um zero só, ficou só uma casa depois da vírgula. 6 centésimos fica 0,06, tem dois zeros, duas casas depois da vírgula. 11 centésimos, nós já fizemos. 162 centésimos, ó, é como se a vírgula estivesse aqui, né, no final. Todo número inteiro tem uma vírgula subentendida no final. E nós deslocamos essa vírgula duas casas para a esquerda, quando está dividindo por 100. Se está dividindo por 1000, nós deslocamos a vírgula 3 casas para a esquerda, porque tem 3 zeros, certo? Então fica 0,009. 29 milésimos. Deslocamos a vírgula 3 casas para a esquerda, fica 0,029. 385 milésimos, a mesma coisa. 0,385. 82 décimos, fica 8,2. Tem um zero só, então eu desloco a vírgula uma casa, fica aqui no meio. 163 décimos. Desloco a vírgula uma casa para a esquerda, fica 16,3. 427 centésimos. Desloco a vírgula duas casas para a esquerda, fica 4,27. E 1104 milésimos. Desloco a vírgula 3 casas, fica 1,104. Qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Agora, né, quando não é o denominador, ele não é de base 10, nós temos que fazer as contas, né, ou manual ou na calculadora. Fazer a divisão do numerador pelo denominador. 1 sobre 2 é igual a 0,5. 7 terços, 7 dividido por 3 é igual a 2,333. 9 quintos é igual a 1,8. 37 vinteavos é igual a 1,87. 35 onzeavos, 35 dividido por 11, 3,1818. 11 nonos, 1,2222. 8 onzeavos, fazendo a divisão, 0,727272. 33 25avos, 1,32. 3 vinteavos, 0,15. 13 90avos, 0,1444. 33 quartos, 8,25. E 25 sextos é igual a 4,1666, certo? Classifique os números decimais do exercício em decimais exatos ou dízimas periódicas. Decimais exatos DE, dízima periódica DP. Então, dízima é quando a divisão não tem fim, né? Quando tem 3 pontinhos aqui, ou se eu não quiser colocar os 3 pontinhos, se aparecer uma barra aqui, ó, em cima do período aqui, ó, quer dizer que ele não repete, que ele repete infinitamente, ele não termina. É uma dízima. Então, quando a gente coloca a classificação aqui, ó, decimal exato, terminou aqui, decimal exato e dízima periódica na B, na E e na F.
Do lado de cá, nós temos dízima periódica na G, na J e na L. Quando termina a divisão, nós dizemos que é decimal exato, né? Quando não termina, tem os 3 pontinhos, informando que a divisão é infinita, é uma dízima periódica. E aí, aqui eu já aproveito para frisar o seguinte: quando a dízima começa a repetir logo depois da vírgula, como nesse caso aqui, aqui, sim, nós chamamos de dízima periódica simples. Já começa a repetição logo depois da vírgula. Quando nós temos um algarismo, ou 2, ou 3, que não repete depois da vírgula, e depois nós temos uma sequência de repetições, como é o caso aqui, ó, o período aqui é o 4. Ó, esse 1 aqui não repete. Aqui é a mesma coisa, o 1 não repete, o que repete aqui é o 6, que é o período. Nós chamamos de dízima periódica composta, e esse que não repete nós chamamos de antiperíodo, certo? Vamos passar para o próximo. Para cada uma das dízimas periódicas a seguir, identifique o período. Então aqui, ó, o que é o período? O que repete aqui? É o 2, né? Na letra B, o que repete? É o 7. Na letra C, o que repete é o 0,1, né? É um período com 2 algarismos, é o 0,1. Na letra D, o que repete é o 3. Na letra E, nós temos aqui um antiperíodo, que é o 4. Depois nós temos uma sequência de repetições aqui, 5, 6. E na letra F, nós temos 0, 3, 4. Né? Nós temos um período com 3 algarismos, 0, 3, 4, que repetem infinitamente. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas simples a seguir. Então aqui, ó, nós temos aqui na letra A, menos 2,4444, uma dízima periódica. Eu vou resolver aqui, pessoal, para resolver eu vou desconsiderar o sinal negativo e vou usar ele só no resultado, tá? Para simplificar as operações aqui. Então, nós vamos multiplicar, chamar essa dízima aqui de x, né? O meu x será 2,444. E eu vou multiplicar por 10, essa mesma dízima aqui, eu vou chamar de 10x. Então, quando eu multiplico por 10, eu passo essa vírgula para cá. Fica 24. Então, meu 10x fica 24,44. E eu vou fazer uma subtração dessas equações aqui, ó. Vou subtrair 10x menos x fica 9x. 24 menos 2 fica 2. 44 menos 44 fica 0. Então eu fico com 9x igual a 22. 24 menos 2, 22. 44 menos 44 fica 0. Então 9x igual a 22. Agora eu vou resolver essa equação aqui. Ó, o meu x, eu quero o valor do meu x, que será a minha fração geratriz da dízima que vai gerar essa dízima periódica. X é igual a 22 dividido por 9. Né? Esse 9 que estava multiplicando, que ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 22 nonos. Como a dízima tem um sinal negativo, eu vou colocar esse sinal no resultado. A fração geratriz que gera essa dízima será igual a menos 22 nonos. Uma dica, sempre quando você resolver, vai na calculadora e faz a divisão. 22 dividido por 9. Tem que dar esse resultado aqui, viu, pessoal? Se não der, o nosso cálculo pode estar equivocado, pode estar errado. Na letra B, 0,1111. Vou resolver isso aqui de uma maneira diferente, que eu considero mais fácil. Posso resolver dessa maneira também. Mas olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho aqui a dízima. Então eu vou
copiar, né, o que repete, até onde começa a repetir, até o período, né, então 0, 1, e vou subtrair o que não repete, que no caso aqui é o 0. E no denominador eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. Quantos algarismos tem o período aqui? Somente um, né? O período é esse aqui, ó, 1. Então eu vou colocar um 9 para ele aqui. Então fica 1 menos 0, que é igual a 1 nono. Então a fração geratriz dessa dízima aqui é 1 nono. Aqui, 17,888. Copio, né, o número até, sem a vírgula, até começar a repetir. Então vai ficar 178. E vou subtrair o que não repete, que no caso aqui é 17. 178 menos 17. No denominador, como o meu período aqui só tem um algarismo que repete, que é o 8, eu coloco 9. Então, resolvendo isso aqui, ó, 178 menos 17, fica 161 nonos. Aqui não tem como simplificar, então fica dessa maneira mesmo. Aqui na letra D também eu vou resolver dessa maneira. Vou desconsiderar o sinal negativo, como eu fiz aqui na letra A, para facilitar. E vou copiar até o período aqui, ó, começar o período. Então, 6, fica 635, menos o que não repete, que é 6. Agora, no denominador, como eu tenho aqui um período de 2 algarismos, eu vou colocar 2 noves, fica 99. Resolvendo essa subtração aqui, 635 menos 6, fica 629,99. Quando dá para simplificar, a gente simplifica. Se não der, fica assim mesmo. Como eu tenho um sinal negativo aqui, a fração geratriz vai ser menos 629,99 avos. Na letra E, eu tenho 0,292929. 29, né, que é o período, menos o 0 que não repete, 29 menos 0, 29. Como o período tem 2 algarismos, 2, 9. Então, 29,99. Então, fica essa é a fração geratriz dessa dízima aqui. E aqui na letra F, eu tenho o meu período aqui é 102. Né? Então, ó, 2,102, 102, 102. Então, eu vou copiar 2.102, né? Menos o que não repete, que é 2. Como eu tenho 3 algarismos no período, eu coloco 3 noves. 3 noves. Certo? Então, 2.102 menos 2, 2.100. 2.100, 999. Aqui eu posso simplificar, né? Aqui dá para dividir por 3, ó. 2 mais 1 mais 0 mais 0 é igual a 3. Então, quando eu somo os algarismos e o resultado é 3, quer dizer que o número é divisível por 3. 2.100 por 3, 700. 999 por 3, 333. Então, 333 avos é a fração irredutível da fração geratriz que gera essa dízima periódica aqui. Vou repetir, faça na calculadora essas divisões aqui. Sempre que você terminar, vai na calculadora e faz. O resultado dessa divisão aqui vai ser a dízima periódica que está aqui. Certo, pessoal? É a maneira de você conferir aí se você encontrou a fração geratriz correta para cada dízima. Marque a alternativa que contém o valor da expressão numérica 1,888, dízima periódica, mais um nono. Então, aqui nós temos algumas opções. E para resolver isso aqui, nós temos que encontrar, né, a fração ou transformar esse 1 nono em decimal ou transformar esse decimal em fração. Como é uma dízima, nós vamos ter que encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Então, a dízima é 1,888.
Então, nós vamos fazer daquela maneira. Vai ficar, até eu começar a repetir, fica 18, né? 18 menos 1, que não repete. O período tem apenas um algarismo, então a gente coloca 1/9. Então, 18 menos 1, nonos. 18 menos 1, 17. 17 nonos. Agora nós encontramos a fração geratriz que representa, né, que gera essa dízima aqui. E nós vamos somar, né, com essa outra fração aqui, ó. 17 nonos mais 1 nono. Quando a gente faz a soma, que tem denominadores iguais, aqui é só somar os numeradores. 17 com mais 1, 18 nonos. Fazendo a divisão aqui, ó, 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, alternativa D, certo? Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas compostas a seguir. Agora nós estamos trabalhando com dízimas periódicas compostas, né? Eu vou resolver essa primeira aqui por meio de equação, né? Só que aqui, ó, eu tenho que trazer essa vírgula até o período, né? Que aqui no caso é 5, então eu tenho que deslocar duas casas para a direita, então eu tenho que multiplicar por 100 e eu tenho que multiplicar aqui por 10, né? Para trazer a vírgula para antes do período. Então vai ficar assim, ó. Vou multiplicar por 10. Vai ficar, vou chamar de 10x. Desloco para cá, fica 71,55. Quando eu multiplico por 100, vai ficar 715, né? 100x igual a 715,555. Vou subtrair 10x, 100x menos 100x, menos 10x fica 90x. O 55 menos 55 fica 0 e o 715 menos 71 fica 90x igual a 644. Resolvendo essa equação aqui, eu fico com x igual a 644 dividido por 90. Todos dois são pares aqui, posso simplificar, dividir por 2, fico com 322,45. Essa é a fração que gera essa dízima periódica aqui. Posso resolver de outra maneira? Posso, né? Vou resolver essa aqui da seguinte maneira, ó. Colocando os 9. Então, eu vou até até começar a repetir aqui, ó. Começou a repetir, eu paro. Então, 53 menos o que não repete, é 5. Agora, presta atenção aqui no denominador. Ó, o período tem um algarismo, eu coloco 9. E o antiperíodo tem um algarismo. Para cada algarismo do antiperíodo, eu coloco 0. Tá vendo? Então, fica 90. Ó. 9 e 0. 90. 53 menos 5, eu fico com 48,90. Quando eu faço as simplificações, 24,45. Posso dividir por 3 ainda, né? Aqui dividir por 2, com 24,45. Dividindo por 3, fica 8/15. Então, essa é a fração que gera essa dízima aqui. Podem fazer na calculadora e conferir. Letra C, 69,0333. Mesma coisa. Copio até começar a repetir. Então, vai ficar 6.903, menos o que não repete, 690. No denominador, o período tem um algarismo. Então, 9. O antiperíodo, que é depois da vírgula, tem um algarismo, coloco 0. Então, fico 6.903 menos 690, 6.213,90 avos. Posso simplificar? Vamos ver aqui, ó, 6 com mais 2, 8, com mais 1, 9, com mais 3, 12. 12 divide por 3? Divide. Então, esse número aqui também divide por 3. Quando eu faço a simplificação, e 90 por 3 dá 30.
2.071/30. Essa é a fração geratriz dessa dízima aqui. Letra D. 1,17747474. Então, vou copiar até quando começar a repetir, até o final do período aqui. Então, vai ficar 1.174, menos que não repete, que é o 11. Meu período tem 2 algarismos, então eu coloco 2 noves. O anteperíodo tem 1 algarismo, eu coloco um 0. Então, 1.174 menos 11, 1.163/990. Aqui não vai ter como simplificar, vai ficar dessa maneira mesmo, certo? Sabendo que 0,333 é igual a 1/3, qual é a fração irredutível equivalente a 0,1333? Então, vamos descobrir a fração aqui, né, que gera essa dízima aqui. Ó. Vou copiar aqui, ó, até começar a repetir, que é aqui no 3, né? 13, menos 1 que não repete, um algarismo, um 9 para cada algarismo do período, tem um algarismo só, então um 9. O anteperíodo também tem um só, então coloco um 0. 13 menos 1, 90. 13 menos 1, 12, 90avos. Vamos simplificar essa fração aqui. Ó. Posso dividir ela por 3. Vamos ver aqui. Posso dividir por 3 e depois posso dividir novamente. Né? Eu já dividi aqui por 6. Ó. Posso dividir por 3 e por 2, mas eu já dividi aqui por 6. 12 por 6 é 2 e 90 por 6 é 15. Então, a fração irredutível é a letra D, 2/15. Certo, pessoal?